Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos uma atividade de português e uma de geografia. A de português será nas páginas 136 e 137 do livro Vem Voar, e a de geografia será no Guia de Orientações da Moana, nas páginas 9 e 10. Então, pessoal, página 136 do livro de português, continuando as atividades sobre as histórias em quadrinhos. 7. Observe o quadrinho ao lado, que retrata a fúria do rei Periandro ao saber o que aconteceu com a Arion. Como essa fúria é representada? Então vamos olhar aqui no quadrinho. Quando a gente olha, a gente percebe que o rei, ele está irritado, ele está muito bravo. E aí, a pergunta está querendo saber como a gente pode perceber isso. Então vocês vão observar no desenho como a gente consegue descobrir que ele está bravo e também pelo texto, pelo balão. Tudo isso são recursos que indicam como o personagem está. Então vocês vão observar o que tem no desenho, o que tem no texto, que mostra que ele está bravo. Depois, a 8. Observe outro quadrinho da história, prestando atenção no balão que aparece. Então, olha só, aqui a gente tem a parte do é mais seguro matá-lo, onde tem os 3 marujos tentando matar o Arion. O que esse balão com 3 pontas representa? Então vamos lá, pessoal. Na história em quadrinhos, às vezes a gente pode ter um balão com mais de uma ponta, ó. Essa ponta, ela aponta para o personagem que está falando. Então, quando a gente tem 3 pontas, o que quer dizer, ó? Por que esse balão tem 3 pontas aqui? Observe onde ele está apontando. Então você vai responder: o que esse balão com 3 pontas representa? Por que tem 3 pontas nesse balão? Na B, está perguntando em quais outros quadrinhos da HQ há esse mesmo tipo de balão. Você pode colocar aqui na B a página, o número da página em que tem um quadrinho com 3 pontas, ou você pode mandar uma foto para o professor, tá bom? 9. Observe o último quadrinho na história em quadrinhos, na página 133, e responda. O que representam as figuras ao redor de Arion e em volta de Periandro? Então, pessoal, vamos dar uma olhada no último quadrinho da HQ. Olha só, pessoal, a gente tem o Arion tocando a harpa, a gente tem o rei Periandro deitado, e aí a gente tem, ó, esses desenhos aqui em preto. O que eles significam? Depois o B. O que Arion está fazendo? Como você chegou a essa conclusão? Então a B está perguntando o que o Arion está fazendo aqui nessa cena. Observem o que ele está fazendo com as mãos. Observem o que ele está fazendo com o rosto. Observem o que tem ao redor dele para você descobrir o que ele está fazendo. A C. Observando o rei Periandro, é possível dizer que ele está feliz, irritado ou triste? Olhem aqui o rosto dele, o corpo dele. Ele está feliz, irritado ou triste? Agora D. Nas HQs, é comum aparecer palavras que representam sons, chamadas onomatopeias. Onomatopeias, pessoal, são palavras que vão representar algum som que não tem uma palavra específica. Por exemplo, olha só o professor batendo na mesa. Esse som que eu acabei de fazer não tem uma palavra para ele. Mas nas histórias em quadrinhos a gente pode colocar o toque-toque. Então isso é uma onomatopeia. Você usa uma palavra para representar um som que não é uma palavra, que não é alguém falando. Isso daqui inclui o som da porta batendo, o som da comida, às vezes esquentando, às vezes o barulho de animais. Tudo isso são onomatopeias. Agora vamos olhar no último quadrinho para ver que onomatopeia aparece no último quadrinho. Pessoal, isso não é as notas musicais. Isso aqui não são onomatopeias. Qual é a palavra que aparece, que representa uma onomatopeia? Lembrando, não são as notas musicais. Qual é a outra palavra que aparece aqui?
E aí depois está perguntando, o que essa onomatopeia representa? Essa outra palavra que vocês acharam no último quadrinho, o que ela está representando? O que ela significa? Que som que é esse? Agora, pessoal, na página 9 do Guia de Atividades, nós vamos ter um texto sobre as regiões do Brasil. Antes do professor explicar a região, deixa eu falar um negocinho para vocês. Nosso país ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado, pessoal, tem o seu governo próprio, que é realizado pelo governador, e eles também, cada estado tem sua própria divisão, tem suas cidades, tem a sua maneira de se vestir, tem a sua cultura, tem as suas comidas. Cada estado é diferente do outro. O nosso estado de São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo, é governado pelo João Dória, e aqui nós temos várias cidades, desde Rio Preto, nós temos Catanduva, nós temos a cidade de São Paulo, de Santos, Campinas, várias outras. Cada estado possui várias cidades e cada estado possui alguém governando ele. Só que aí, pessoal, para o presidente e para o pessoal que está lá em Brasília, que comanda o governo federal do país inteiro, era necessário fazer uma outra divisão para facilitar o governo, para facilitar a criação de leis, para facilitar as pesquisas. Então foram criadas as regiões. Regiões porque você junta alguns países em uma região que eles têm características em comum. Então, na hora de você elaborar uma lei, de fazer uma pesquisa, fica mais fácil para você ver os resultados. Essas regiões são feitas com base nos pontos cardeais. Pontos cardeais são formas de localização. Eles são norte, sul, leste e oeste. Eles são definidos a partir da posição do Sol. O Sol, pessoal, ele sempre vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Aqui na cidade de Rio Preto nós temos as zonas sul, norte, oeste e leste. Elas são definidas com base nisso daqui. A zona norte, ela fica mais para cima da cidade. A zona sul, ela fica mais para baixo. A zona leste, ela já fica mais à direita. Zona oeste, mais à esquerda. Então as regiões são feitas com base nisso. Nós temos as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Vamos ver um pouquinho mais sobre elas aqui no texto. Os estados são agrupados em 5 grandes regiões: norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. As 5 regiões são diferentes em números de estados, em população, em tamanho, em desenvolvimento e em aspectos naturais, como relevo e vegetação. Então, pessoal, cada região é diferente uma da outra, seja no modo de vida, seja nos costumes, seja nas culturas, até mesmo na fala é diferente, na natureza é diferente, tanto as plantas e os animais. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho mais sobre elas. Em tamanho, a região norte é a maior, mas é a menor em população. Então a região norte, pessoal, ela é a maior em território, ela é a mais grande, só que ela é a menor em população. Apesar dela ser grande, não tem muitas pessoas morando nela. Em desenvolvimento é a região sudeste. A região sudeste ela tem um avanço um pouquinho maior na área da indústria, na tecnologia. Mas as outras também são excelentes nessa área. A mais verde, com maior área de floresta, é a região norte, porque lá nós temos a floresta amazônica. A mais acidentada, isto é, a mais montanhosa, é a região sudeste, onde tem os morros. A divisão do Brasil nas 5 regiões foi feita para facilitar o estudo e o conhecimento do país e de cada região. Isso favorece o desenvolvimento de programas especiais em determinadas áreas. Porque se uma área precisa de uma ajuda para custear alimentação, para custear o cuidado com o meio ambiente, é diferente de outra região que vai precisar de outros problemas. Depois, pessoal, da leitura do texto, nós vamos pintar a região do mapa do Brasil de acordo com as orientações. Então a primeira orientação aqui, região norte, nós vamos pintar em verde. Então vocês pegarão lápis de cor verde e pintarão a região norte. Depois a região nordeste, já amarelo.
Então, ó, o professor pegou a região norte de verde, nordeste, amarelo. Agora, pessoal, região centro-oeste de vermelho. Centro-oeste, nós vamos pintar de vermelho. Depois a região sudeste, nós vamos pintar de laranja. Sudeste, laranja. E depois a região sul, de rosa. Então a região que sobrou aqui embaixo, pessoal, a gente vai pintar de rosa. Para nós diferenciarmos as regiões do Brasil.